Você já sentiu que, apesar de todos os seus esforços para melhorar, algo parece sempre te puxar para trás? Como se houvesse um peso invisível que te impede de avançar, mesmo quando tudo parece estar em ordem? Talvez você até tenha notado que certas atitudes ou comportamentos se repetem como um ciclo vicioso, minando sua paz e deixando a sensação de que está constantemente andando em círculos. Quantas vezes você já se pegou preso em hábitos que, ao invés de te fortalecer, te sabotam? Esses padrões podem parecer inofensivos à primeira vista, mas, ao longo do tempo, cobram um preço alto. Relacionamentos começam a se desgastar, sua saúde física e mental se deteriora, e sua mente permanece inquieta, sempre em busca de algo que parece estar fora de alcance. É um ciclo silencioso, mas implacável, que consome sua energia e rouba sua serenidade. Hoje, quero te apresentar uma perspectiva diferente, baseada na sabedoria dos estoicos, uma filosofia que sobrevive há séculos por sua clareza e profundidade. Ao longo deste vídeo, você descobrirá 10 hábitos que os estoicos acreditavam que devemos deixar silenciosamente para trás. Esses hábitos não apenas impedem nosso progresso, mas nos afastam da clareza, do propósito e do equilíbrio que tanto buscamos. Como dizia Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, seja rigoroso consigo mesmo, mas indulgente com os outros. Essa frase nos lembra que a mudança verdadeira começa dentro de nós. Ao abandonar esses hábitos prejudiciais, podemos transformar nossa maneira de viver, encontrar serenidade em meio ao caos e cultivar uma força interna que nos permite enfrentar qualquer desafio com coragem e sabedoria. Portanto, continue comigo, porque se você sente que é hora de deixar para trás o que não te serve mais, essas lições estoicas podem ser o ponto de partida para uma vida mais leve e significativa. Antes de começarmos, ouça com atenção essa história. João, um homem de 42 anos, era conhecido por ser extremamente generoso e prestativo. No trabalho, era o primeiro a aceitar tarefas extras, mesmo quando sabia que isso significava sacrificar suas noites. Entre os amigos, sempre estava disposto a ajudar, mesmo quando isso implicava cancelar planos pessoais. Em casa, sua família se acostumara a vê-lo priorizar as necessidades dos outros, deixando de lado suas próprias vontades. Por fora, João parecia ser alguém confiável e altruísta, mas, por dentro, ele se sentia cada vez mais exausto e vazio. A verdade é que João não fazia isso por pura generosidade. Ele tinha um medo silencioso de desapontar as pessoas. Dizer não parecia carregar um peso insuportável. No entanto, cada sim dito contra sua vontade o afastava ainda mais de si mesmo. Certa noite, após um dia especialmente desgastante, João encontrou um exemplar de Meditações de Marco Aurélio em sua estante. Ele começou a folhear sem muitas expectativas, até que uma frase prendeu sua atenção. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa sentença ecoou em sua mente. Ele percebeu que, por muito tempo, seus pensamentos tinham sido dominados por crenças autossabotadoras. Ele acreditava que só seria valorizado se atendesse às expectativas dos outros, mesmo que isso o esgotasse. Foi como um despertar. João começou a observar seus hábitos e percebeu que muito do que fazia era movido pelo medo, e não por uma escolha consciente. Lentamente, ele decidiu mudar. Não foi algo drástico nem uma revolução em sua rotina, mas pequenas renúncias estratégicas. Ele começou a dizer não com mais frequência, sempre com gentileza, mas sem culpas. Passou a priorizar momentos de descanso e a refletir antes de assumir novas responsabilidades. Com o tempo, João sentiu uma leveza que nunca havia experimentado. As pessoas ao seu redor notaram a diferença, mas não de forma negativa. Ele continuava sendo um amigo confiável, um colega de trabalho dedicado e um pai presente, mas agora sem se sobrecarregar. A moral dessa história é simples, mas profunda. Às vezes, mudar sua vida não exige grandes revoluções, mas o abandono silencioso de hábitos que não servem mais. Pequenas renúncias, feitas com intenção e propósito, podem trazer uma transformação poderosa. Afinal, como João descobriu, a verdadeira paz começa na qualidade dos pensamentos que escolhemos alimentar. Se você também quer descobrir como pequenas mudanças podem transformar sua vida, inscreva-se agora no canal e venha comigo nessa jornada de sabedoria e equilíbrio. 1. Buscar controle absoluto. Você já parou para pensar em como o desejo de controlar tudo à sua volta pode ser exaustivo? Tentar antecipar cada detalhe, prever cada resultado e manipular as circunstâncias para que tudo saia exatamente como planejado pode parecer uma maneira de evitar problemas. Mas, na realidade, isso só aumenta a ansiedade e o desgaste emocional. A verdade é que quanto mais nos esforçamos para controlar o incontrolável, mais percebemos nossa limitação e ficamos frustrados.
Os estoicos, há séculos, já apontavam o caminho para escapar desse ciclo. Eles nos ensinam a diferenciar o que está dentro do nosso controle e o que não está. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que existem duas categorias de coisas na vida: aquelas que podemos controlar, como nossas escolhas, atitudes e reações, e aquelas que estão fora do nosso alcance, como as ações dos outros, o clima ou os eventos inesperados. Quando focamos nossa energia no que podemos influenciar, eliminamos boa parte do estresse desnecessário. Imagine que você está navegando em um barco. Você pode ajustar as velas, determinar o rumo e manter a embarcação estável, mas nunca poderá controlar o vento ou as ondas. Gastar sua energia tentando mudar algo que está fora do seu alcance é o equivalente a lutar contra a maré. Você apenas se desgasta e não sai do lugar. Porém, ao aceitar o vento como ele é e ajustar suas ações conforme as circunstâncias, você encontra maneiras mais sábias de seguir em frente. O controle absoluto é uma ilusão que aprisiona. A aceitação, por outro lado, liberta. Isso não significa resignar-se ou desistir de seus objetivos, mas sim agir com clareza e foco nas áreas onde sua influência pode realmente fazer diferença. Quando você abre mão dessa necessidade de controle total, descobre uma nova forma de viver, onde as surpresas da vida não são mais fontes de frustração, mas oportunidades para crescer e se adaptar. Portanto, da próxima vez que sentir que o caos está tomando conta, pergunte a si mesmo: isso está realmente sob meu controle? Se a resposta for não, respire fundo e siga em frente com serenidade. Afinal, como dizia Marco Aurélio, a tranquilidade vem quando você deixa de lado o que está fora do seu poder. 2. Procrastinar decisões importantes. Adiar o que precisa ser feito hoje é como carregar uma mochila cheia de pedras em um caminho que só fica mais íngreme. Cada decisão postergada acumula peso no presente e rouba a tranquilidade do seu futuro. É uma armadilha silenciosa, porque, no momento, a procrastinação parece inofensiva, uma escolha confortável de resolver isso depois. Mas o depois chega, e com ele, a pressão, a culpa e o estresse de ter deixado algo vital para trás. Os estoicos nos ensinam a enxergar o tempo como um recurso finito e valioso. Epicteto, em sua sabedoria, nos alerta: primeiro diga a si mesmo o que você será. Depois, faça o que deve ser feito. Ele nos convida a alinhar nossas ações com nossos objetivos. Afinal, como podemos esperar alcançar algo significativo se não damos o primeiro passo no momento certo? Imagine alguém que sabe que precisa mudar de emprego, cuidar da saúde ou ter uma conversa difícil com um ente querido, mas continua adiando. Quanto mais essa decisão é postergada, mais ela cresce como uma sombra, consumindo energia mental e trazendo ansiedade. A procrastinação cria a ilusão de que estamos evitando desconforto, mas, na verdade, estamos apenas adiando a solução, tornando o problema ainda maior. Os estoicos acreditavam que a ação no presente é a chave para uma vida equilibrada. Agir agora, mesmo que de forma imperfeita, é melhor do que esperar pelo momento ideal, que muitas vezes nunca chega. Quando adiamos decisões importantes, não estamos apenas atrasando os resultados, estamos sabotando a oportunidade de crescer e de encontrar serenidade ao resolver o que nos incomoda. Da próxima vez que sentir a tentação de procrastinar, pergunte a si mesmo: essa decisão que estou adiando é algo que o meu futuro vai agradecer por ter resolvido hoje? Se a resposta for sim, lembre-se de que a tranquilidade começa com a coragem de agir. A procrastinação é o inimigo da paz, mas a ação, mesmo pequena, é o primeiro passo para a liberdade. Como Marco Aurélio nos lembra, você tem o poder de fazer o que é certo. Faça-o agora. 3. Reagir impulsivamente. A raiva é como um fogo. Pode começar pequeno, mas rapidamente se espalha e consome tudo ao seu redor, incluindo você. Quando reagimos impulsivamente, permitimos que nossas emoções assumam o controle, muitas vezes causando estragos que não podem ser desfeitos. E o mais interessante, na maioria das vezes, o dano maior é para quem sente a raiva, não para quem a provocou. Os estoicos entendiam o perigo das reações impulsivas e acreditavam que a calma era um sinal de verdadeira força. Para eles, as emoções intensas, como a raiva, não são inerentemente ruins, mas agir sob sua influência, sem reflexão, é o que leva ao arrependimento. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa frase nos lembra que, mesmo quando não controlamos os eventos externos, sempre temos o poder de escolher nossa resposta. Imagine uma situação cotidiana. Você está preso no trânsito e alguém te corta de forma brusca. A reação instintiva pode ser buzinar, gritar ou até mesmo devolver a provocação. Mas o que isso realmente resolve? Além de aumentar o estresse, a reação impulsiva apenas reforça o ciclo de frustração.
Agora, pense em uma abordagem estoica. Respirar fundo, refletir por um momento e deixar o incidente passar. Em vez de alimentar o fogo, você escolhe apagar a chama antes que ela cresça. Cultivar a calma é um exercício de disciplina e autodomínio. Não significa ignorar seus sentimentos ou se tornar apático, mas sim criar um espaço entre o estímulo e a resposta, onde você pode pensar e agir de forma consciente. A raiva, quando dominada, pode se transformar em energia para resolver problemas de forma mais eficaz, sem prejudicar você ou os outros. Lembre-se de que reagir impulsivamente não apenas rouba sua paz, mas muitas vezes prejudica relacionamentos e oportunidades. A próxima vez que sentir o calor da raiva subindo, pergunte a si mesmo: minha reação vai melhorar essa situação ou apenas piorá-la? E, se possível, adie sua resposta até que a emoção tenha passado. Como Marco Aurélio aconselhava, a melhor vingança é não se tornar como eles. Cultive a calma e descubra que a verdadeira força está em manter o controle, mesmo quando tudo ao redor parece fora dele. 4. Comparar-se aos outros. A comparação é como uma sombra que nos segue, obscurecendo nossas conquistas e sugando nossa alegria. Ao nos medirmos constantemente pelos padrões, conquistas ou aparências de outras pessoas, acabamos nos esquecendo do valor único que carregamos. Essa prática, tão comum e instintiva, é muitas vezes uma fonte de frustração, insegurança e insatisfação. Afinal, como podemos encontrar paz interior se estamos sempre olhando para o que os outros têm ou são? Os estoicos entendiam o impacto destrutivo da comparação e nos convidavam a voltar a olhar para dentro. Em vez de medir nosso progresso pelos outros, deveríamos nos concentrar em quem éramos ontem e em quem queremos nos tornar. Epicteto dizia: não busque ser superior aos outros, mas sim superior a si mesmo. Essa sabedoria nos lembra que a verdadeira competição é interna, uma jornada de autodesenvolvimento e melhoria contínua. Imagine que você está em uma corrida. Se passar o tempo todo olhando para o lado, tentando medir sua velocidade pela dos outros, provavelmente vai tropeçar ou perder o foco. O mesmo acontece na vida. A comparação nos distrai do que realmente importa, nosso próprio crescimento. Cada pessoa está em um caminho diferente, com desafios, vantagens e aprendizados únicos. Comparar sua jornada com a de outra pessoa é como comparar uma árvore com um rio. Ambos têm seus próprios ritmos e formas de beleza, mas jamais poderão ser iguais. Além disso, a comparação frequentemente distorce a realidade. Quando vemos as conquistas ou os momentos de felicidade de alguém, geralmente estamos olhando apenas para a superfície, sem entender o contexto, as dificuldades ou os sacrifícios envolvidos. Isso cria uma percepção irreal e, muitas vezes, nos faz desvalorizar o que já temos. Da próxima vez que se pegar comparando-se a alguém, pergunte a si mesmo: estou focando no que realmente importa para mim ou no que parece importante para os outros? Reoriente sua atenção para suas próprias metas e valores. Celebre suas pequenas vitórias e reconheça o progresso, mesmo que ele seja lento. Lembre-se de que a verdadeira felicidade não vem de ser melhor que os outros, mas de ser a melhor versão de si mesmo. Como Marco Aurélio nos ensina, olhe para dentro. Dentro está a fonte do bem, e ela sempre pode borbulhar, se você cavar. Cultive o hábito de apreciar sua jornada, e você descobrirá que, ao abandonar a comparação, abre espaço para a gratidão e para uma felicidade mais genuína. 5. Falar mais do que ouvir. Vivemos em uma sociedade onde falar, opinar e ser ouvido parecem ser as maiores provas de relevância. Mas, será que falar mais nos torna realmente mais sábios ou nos ajuda a entender o mundo à nossa volta? Para os estoicos, o silêncio era uma força poderosa, uma ferramenta essencial para a introspecção e para a compreensão verdadeira. Falar menos e ouvir mais não é apenas um sinal de respeito ao outro, mas também uma forma de cultivar sabedoria. Afinal, como podemos aprender algo novo se estamos sempre ocupados preenchendo o espaço com nossas próprias palavras? Os estoicos acreditavam que, ao ouvir com atenção, não apenas entendemos melhor os outros, mas também aprendemos a entender a nós mesmos. Epicteto nos lembra: temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Esse equilíbrio é a chave para interações mais significativas e para a construção de relacionamentos baseados na empatia e na compreensão mútua. Falar mais do que ouvir muitas vezes nasce de uma necessidade de afirmação ou de provar nosso valor. Queremos ser vistos, ouvidos e reconhecidos, mas, ironicamente, ao monopolizar as conversas, acabamos perdendo a oportunidade de criar conexões genuínas. Quando falamos sem pausa, podemos deixar passar nuances importantes, como os sentimentos e as intenções do outro, além de nos afastarmos da possibilidade de aprender com diferentes perspectivas. O silêncio, por outro lado,
Não é um sinal de fraqueza ou submissão, mas de força e autocontrole. Ele permite que você observe, reflita e escolha as palavras certas no momento certo. Não se trata de evitar falar, mas de falar com propósito. Imagine estar em uma sala cheia de pessoas discutindo. Aquele que escuta pacientemente, observa e espera o momento certo para contribuir será muitas vezes o mais respeitado. Da próxima vez que sentir a tentação de interromper ou monopolizar uma conversa, pergunte a si mesmo: estou ouvindo para entender ou apenas esperando minha vez de falar? Faça uma pausa, ouça com intenção, e veja como isso transforma suas interações. Como Marco Aurélio dizia, permaneça calado muitas vezes, mas fale apenas quando for necessário, e então, com poucas palavras. Cultivar o hábito de ouvir mais não apenas melhora seus relacionamentos, mas também fortalece sua mente, trazendo clareza, sabedoria e a habilidade de ver o mundo com mais profundidade. O silêncio, afinal, é uma ferramenta poderosa para quem busca compreender, aprender e crescer. 6. Culpar circunstâncias externas. Culpar as circunstâncias externas é um hábito comum, mas que nos aprisiona em um ciclo de impotência. Quando algo dá errado, é tentador apontar o dedo para o mundo. Foi o trânsito que me atrasou, meu chefe não me dá oportunidades. Se as coisas fossem diferentes, minha vida seria melhor. Embora essas justificativas possam até trazer um alívio momentâneo, elas nos afastam do poder que temos de moldar nossas vidas. Para os estoicos, os eventos em si são neutros. O que lhes dá significado é a forma como os interpretamos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa visão estoica nos convida a assumir responsabilidade pela nossa percepção e reação diante do que acontece. Afinal, as circunstâncias podem não estar sob nosso controle, mas nossa atitude diante delas sempre está. Imagine que você enfrenta um dia difícil no trabalho. Você pode se concentrar no problema e culpar o ambiente, os colegas ou até mesmo a sorte por sua insatisfação. Ou pode olhar para dentro e se perguntar: o que posso fazer para melhorar essa situação? Ao mudar a perspectiva, você transforma um momento de frustração em uma oportunidade de crescimento. Culpar as circunstâncias externas nos coloca em uma posição de vítima, enquanto assumir responsabilidade nos devolve o controle. Isso não significa que você deve se culpar por tudo ou ignorar os desafios reais, mas sim reconhecer que, mesmo em situações adversas, há algo que você pode fazer. Seja ajustando sua mentalidade, mudando sua abordagem ou até decidindo se afastar de algo que não está mais alinhado com seus valores. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa força está na aceitação de que nem tudo depende de nós, mas que temos a capacidade de responder aos desafios com coragem e sabedoria. Da próxima vez que se sentir tentado a culpar as circunstâncias, faça uma pausa e reflita: como posso agir de forma diferente diante dessa situação? Essa simples pergunta muda o foco do problema para a solução, trazendo clareza e empoderamento. Assumir responsabilidade pela sua vida não é apenas uma atitude estoica, mas um passo essencial para alcançar a paz interior e viver com propósito. 7. Alimentar o medo do fracasso. O medo do fracasso é como uma corrente invisível que nos mantém parados, mesmo quando sabemos que precisamos avançar. Quantas vezes você já hesitou em iniciar algo novo, tomar uma decisão importante ou perseguir um sonho, simplesmente porque o risco de errar parecia grande demais? Esse medo, embora natural, pode se tornar uma prisão que limita nossas possibilidades. Para os estoicos, o fracasso não era algo a ser temido, mas sim uma oportunidade de aprendizado. Errar faz parte do processo de crescer, e evitar erros a todo custo é o mesmo que evitar viver plenamente. Epicteto nos ensina: a dificuldade nos mostra quem somos realmente. O fracasso, portanto, é como um espelho. Ele reflete nossas fraquezas, mas também revela onde podemos nos fortalecer. Imagine alguém que tem um grande talento ou uma ideia brilhante, mas nunca coloca isso em prática porque está aterrorizado com a possibilidade de falhar. Esse medo transforma potencial em estagnação. Por outro lado, pense em todas as grandes conquistas da história. Nenhuma delas aconteceu sem tentativas frustradas pelo caminho. O fracasso não é o fim da jornada, mas uma parte inevitável dela. Os estoicos também nos convidam a adotar uma perspectiva mais ampla sobre o fracasso. Marco Aurélio dizia: quando você se levanta após um tombo, isso já é uma vitória. O verdadeiro problema não é errar, mas desistir de tentar. Quando enfrentamos nossos medos e abraçamos a possibilidade de falhar, damos a nós mesmos a chance de crescer e de descobrir nossa verdadeira força. O medo do fracasso também nasce de uma preocupação excessiva com a opinião dos outros. Muitas vezes, não é o erro em si que nos assusta,
mas o julgamento que imaginamos que ele trará. Porém, ao adotar uma mentalidade estoica, aprendemos a focar no que está sob nosso controle, nosso esforço, dedicação e aprendizado, e a deixar de lado o que é externo, como aprovação ou crítica alheia. Da próxima vez que o medo do fracasso aparecer, pergunte a si mesmo: e se eu errar, o que realmente acontecerá? O que posso aprender com isso? Você perceberá que, na maioria das vezes, o medo é maior do que o impacto real do erro. Afinal, o fracasso é apenas um professor disfarçado, e cada lição que ele nos dá nos aproxima mais da sabedoria e do sucesso. Lembre-se, a coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de seguir em frente, apesar dele. Abrace o fracasso como parte da jornada e descubra que ele não é o inimigo, mas um aliado poderoso no caminho do crescimento. 8. Negligenciar o autocuidado. Negligenciar o autocuidado é como ignorar a manutenção de uma ferramenta essencial. Mais cedo ou mais tarde, ela começa a falhar. Sua mente e seu corpo são os instrumentos que você utiliza para viver, trabalhar, amar e alcançar seus objetivos. Se não os trata com o respeito e a atenção que merecem, os resultados podem ser exaustão, doenças e um senso constante de desequilíbrio. Os estoicos reconheciam a importância de cuidar de si mesmo como parte de uma vida virtuosa. Epicteto nos lembra que somos responsáveis por tudo que está dentro do nosso controle. Isso inclui a maneira como tratamos nosso corpo e nossa mente. Ao negligenciá-los, não apenas prejudicamos nossa saúde, mas também limitamos nossa capacidade de agir com sabedoria e propósito no mundo. O autocuidado não é um luxo ou um sinal de fraqueza, mas uma prática essencial para uma vida plena. Isso inclui descanso adequado, uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e momentos de introspecção para recarregar a mente. Imagine um agricultor que trabalha incansavelmente para colher frutos, mas nunca rega a terra ou descansa o solo. Com o tempo, a terra se torna infértil, incapaz de produzir. O mesmo acontece conosco quando ignoramos nossas próprias necessidades. Negligenciar o autocuidado muitas vezes surge da crença equivocada de que estar ocupado é sinônimo de produtividade e valor. Mas os estoicos nos ensinam que a qualidade do que fazemos é muito mais importante do que a quantidade. E para alcançar essa qualidade, precisamos de um corpo forte e uma mente clara. Marco Aurélio dizia: cuidar de si mesmo é parte do dever para consigo e para com o mundo. Autocuidado também significa reservar tempo para se conhecer melhor, entender suas emoções e refletir sobre suas ações. Esses momentos de pausa são fundamentais para alinhar suas escolhas com seus valores e metas, evitando decisões impulsivas ou desgastantes. Da próxima vez que sentir que está colocando tudo e todos à frente de suas próprias necessidades, lembre-se: você só pode dar o melhor de si ao mundo se estiver bem consigo mesmo. Respeite seu corpo com descanso e movimento, alimente-o com nutrição adequada e cultive sua mente com silêncio e reflexão. O autocuidado não é egoísmo, é sabedoria. Afinal, como os estoicos nos ensinam, viver com virtude e propósito começa pelo cuidado com aquilo que nos sustenta, nós mesmos. Quando você cuida do seu corpo e da sua mente, está se preparando para enfrentar os desafios da vida com mais equilíbrio, força e clareza. 9. Ressentir-se do passado. Ressentir-se do passado é como carregar uma bagagem pesada em uma viagem que exige leveza. As mágoas, os arrependimentos e as ofensas que escolhemos guardar consomem nossa energia, ocupam espaço em nossa mente e nos impedem de viver plenamente o presente. É como segurar um carvão quente na expectativa de lançá-lo em alguém. Enquanto esperamos a oportunidade de retribuir a dor, somos nós quem nos queimamos. Os estoicos ensinavam que, para viver com serenidade, precisamos nos libertar do que já passou. Marco Aurélio dizia: se você está sofrendo por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas ao valor que você dá a ela. Essa lição nos lembra que o passado em si é neutro. O peso que ele carrega depende de como escolhemos interpretá-lo e de quanto tempo estamos dispostos a deixá-lo influenciar nossas vidas. Ressentir-se do passado muitas vezes significa reviver continuamente a dor de uma situação que não pode ser mudada. É um ciclo destrutivo que nos prende a momentos de sofrimento, impedindo-nos de avançar. Imagine que você está tentando caminhar por uma estrada longa, mas cada ressentimento do passado é como uma pedra que você coloca em sua mochila. Quanto mais pedras carrega, mais difícil se torna a jornada. Libertar-se desse peso não é esquecer ou ignorar o que aconteceu, mas aceitar que o passado não pode ser alterado. É um ato de coragem e autocuidado. Perdoar, seja os outros ou a si mesmo, não é justificar erros, mas liberar a energia que essas mágoas consomem. É permitir-se seguir em frente, deixando o espaço necessário para viver o presente e construir um futuro mais leve. Além disso, guardar ressentimentos é permitir que os erros ou ações de outros continuem a ter poder sobre você.
Quando você escolhe soltar essas mágoas, recupera o controle sobre sua própria vida. É um passo essencial para alcançar a paz interior e viver de acordo com os valores estoicos de virtude e equilíbrio. Da próxima vez que o ressentimento tentar dominar seus pensamentos, pergunte-se: o que estou ganhando ao carregar isso comigo? E lembre-se, você não pode mudar o passado, mas pode mudar como ele afeta o seu presente. Como Epicteto dizia, não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Libere o peso. Deixe as mágoas no passado, onde elas pertencem, e abra espaço para viver uma vida mais livre e significativa. A verdadeira força está em soltar o que não te serve mais. 10. Esperar pela perfeição. Esperar pela perfeição é como tentar alcançar o horizonte. Quanto mais você caminha, mais ele parece se afastar. A busca pela perfeição pode parecer um ideal nobre, mas, na prática, ela frequentemente nos paralisa. Em vez de avançarmos com o que temos, ficamos presos à espera do momento ideal, das condições perfeitas ou de um estado de preparo que nunca chega. Enquanto isso, a vida segue, e as oportunidades escapam. Os estoicos nos ensinam que a perfeição não é apenas inalcançável, mas também desnecessária. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo o que significa ser uma boa pessoa. Seja uma. Esse conselho nos lembra que o progresso real vem da ação, não da idealização. Fazer o melhor que podemos com o que temos, no momento presente, é muito mais poderoso do que esperar até que tudo esteja impecável. Imagine um artista que nunca termina suas obras porque sempre encontra algo a melhorar. Ou um profissional que adia iniciar um projeto porque sente que ainda não sabe o suficiente. Em ambos os casos, o medo de imperfeições impede que algo significativo seja realizado. O mesmo acontece em nossas vidas. Quando esperamos pela perfeição, sacrificamos o aprendizado, o crescimento e o impacto que vem com o simples ato de começar. Os estoicos entendiam que a ação é a chave para o progresso. Epicteto nos lembra: o que importa não é o que acontece, mas como você age diante disso. A perfeição é uma ilusão porque o mundo está em constante mudança, e sempre haverá algo novo a aprender ou melhorar. Ao invés de buscar a perfeição, devemos buscar o esforço consistente e alinhado com nossos valores. Aceitar a imperfeição também é um ato de humildade. Reconhecer que somos seres em constante evolução nos liberta do peso de expectativas irreais e nos permite apreciar o valor de cada passo dado. Fazer o melhor que podemos, mesmo que imperfeito, é o que nos leva adiante. Então, da próxima vez que se pegar adiando algo por medo de não estar perfeito, pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora, com o que tenho? Comece pequeno, mas comece. A ação imperfeita é infinitamente mais valiosa do que a inação perfeita. Lembre-se, a perfeição não é um destino, mas uma desculpa que usamos para evitar o desconforto do progresso. Faça o melhor que puder, com o que tem, onde está, e verá que o verdadeiro crescimento acontece enquanto você caminha, não enquanto espera. Como Marco Aurélio nos ensina, a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. E não há pensamento mais poderoso do que aceitar que o presente é o melhor momento para agir. Como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essas palavras carregam uma verdade essencial. O poder para transformar sua vida está em suas mãos, não no que acontece ao seu redor. A verdadeira transformação começa no momento em que você decide soltar o que não serve mais. Quando deixa de lado hábitos que drenam sua energia e minam sua paz, você abre espaço para o que realmente importa: o progresso, a clareza e a serenidade que vem de uma vida intencional. Respire fundo agora mesmo. Permita-se refletir sobre esses hábitos e reconhecer quais deles ainda têm poder sobre você. Quais deles estão te impedindo de avançar? Essa não é uma decisão que precisa ser alardeada, mas uma escolha silenciosa e firme dentro de você. Escolha começar, mesmo que com pequenos passos, e veja como cada mudança, por menor que pareça, pode impactar profundamente sua vida. Agora, me diga, quais desses hábitos você está disposto a abandonar a partir de hoje? Qual será o primeiro passo na sua jornada para uma vida mais equilibrada e significativa? Se você acredita no poder dessas lições e deseja continuar nessa caminhada de autoconhecimento e crescimento, inscreva-se no canal. Vamos juntos descobrir como viver com mais propósito, serenidade e força interior. Esta jornada está só começando, e eu estarei aqui para te acompanhar em cada passo.